grande alegria termos Kátia. É a primeira vez, né, Kátia? A primeira vez que faz a palestra no IESP, não é? É a Pelo primeira IESP. vez, sim. É. Primeira vez. Então, é uma alegria muito grande tê-la conosco. Kátia, meus queridos, além de ser uma militante do movimento espírita, é uma grande amiga de muitos anos, né? De longos anos, né, Kátia? É. E eu estava falando hoje, Marinalva estava do conversando com Testemunha. Olga, eu estava conversando com Olga palestrante, e Olga Lira, e eu disse, Olga, Kátia é uma amiga que está sempre presente nos momentos de maior dor. Eu acho que ela é avisada, eu acho não, eu tenho certeza, né? Ela é avisada e logo ela chega para confortar, para consolar a gente. Sempre foi assim, desde aquela época de seu Carlos. Então, uma gratidão imensa minha, né, e de toda a minha família por Kátia, que é uma pessoa maravilhosa. Quem conhece sabe que eu não estou exagerando. Mas hoje ela vai fazer uma abordagem sobre a felicidade. A felicidade, ela pertence ou não pertence a esse mundo? A felicidade é ou não deste mundo? Então, muitos têm dúvidas, não é? E aí tem a passagem do Cristo também, e Kátia vai explicar para nós se de fato a felicidade é daqui ou não. Se nós já gozamos dessa felicidade tão desejada ou ainda não conquistamos, né? Ainda não vivemos ela. Bom, mas sem mais delongas, nós vamos fazer a nossa prece inicial. Vamos pedir, nem olhei quem é que tinha entrado aí. Deixa me ver aqui. Vamos pedir para Cecília fazer a nossa prece de início. Oi, Cláudia. Oi, boa noite a todos. Boa noite. Estão me ouvindo bem? Sim, Muita paz para todos. Vamos agora elevar os nossos pensamentos ao alto, pedir a presença dos nossos guias e mentores, que iluminem esse trabalho e que possam também inspirar a nossa irmã palestrante para que nos traga muitas informações importantes, capazes de nos inspirar e de nos orientar dentro da doutrina, que é tão reveladora e tão consoladora, que nos traz sempre o norte que precisamos em tempos difíceis. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco agora, hoje e sempre. E assim eu devolvo a palavra para Cláudia, para que possamos começar essa palestra. Paz e luz a todos. que assim seja. Lembrando que a palestra está sendo gravada e nós pedimos para que todos desativem o microfone. Kátia, estou passando a palavra para você e você vai falar até 5 minutos para as 9, tá certo? Tá certo. Então, meus irmãos e minhas irmãs dessa instituição espírita que eu tanto admiro, tanto respeito, que é uma instituição que eu conheço, desde a minha juventude, eu já tinha ido várias vezes nos Semeadores da Fé, e sempre aquele acolhimento bom. Fui, inclusive, com a nossa irmã Marinalva, que está aqui presente. E depois disso, quando eu fiz parte do núcleo do Centro Espírita José Acioli, aí do outro lado, né, da pista, em Monsenhor Fabrício, eu fui fazer um treinamento para evangelizadores também nessa casa. Então, é uma casa que sempre me acolheu e da qual eu tenho as melhores lembranças. Hoje nós estamos numa casa virtual, né? E eu agradeço muito esse acolhimento de vocês virtualmente, que é a verdadeira linguagem de nós espíritos. É essa linguagem do pensamento, da vibração, da sintonia. E nós estamos então reunidos, porque Jesus disse: onde houver uma, duas ou mais pessoas reunidas em meu nome, ali eu estarei. E ele não se referiu a um lugar determinado, né? Deixa eu desligar aqui. Ele se referiu a esse lugar aqui, ao lugar do nosso sentimento, a esse lugar que é o lugar do nosso pensamento.
Então, quando existe uma sintonia entre pensamento e sentimento, aí então é que nós podemos vibrar com aquela força necessária. É a união da vontade, né, com a força. E isso tudo vai direcionando as coisas para que as coisas se realizem. Então, que a gente direcione sempre, né, essa vontade com esse pensamento, né, essa energia do sentimento com o pensamento sempre voltado ao bem, às coisas positivas, para que realmente tudo se faça da melhor maneira e a gente sintonize com quem está também com aquela força, tá certo? Então, gente, vamos iniciar aqui a nossa preleção de hoje. Por que a gente escolheu esse tema? Porque é interessante a gente pensar sobre ele hoje em dia. Nós vemos que o nosso mundo está muito conturbado. E nós vemos também que existe uma descrença, muitas vezes, um pessimismo no ar, que nos leva, ou leva várias pessoas, muita gente, a ficar com esse pensamento de, às vezes, até de revolta por tudo que está acontecendo. Mesmo quando aquilo não nos atinge diretamente, se atinge a um irmão nosso, então nos atinge. E é esse o pensamento que a gente fica na cabeça, né? Nós não podemos nos entristecer em demasia, mas não temos também motivos para dizer que nós hoje somos felizes. Porque mesmo aquele que está aproveitando o momento, né, da melhor forma possível para o seu aprendizado, seu engrandecimento, não tem condições de. Peraí, então, mesmo aquela pessoa. Teve uma falhazinha aqui, gente. Então, mesmo aquela pessoa que não está tão abalado, que não aconteceram coisas diretamente com a sua família, consigo mesmo, dentro dessa pandemia, dessa história toda que está nos envolvendo hoje, mas a gente fica ressentido. E tem muita coisa também fora a pandemia. Por exemplo, eu passei muito tempo sem ir ao médico, com medo de ficar numa fila de espera, com medo de ficar numa recepção e vir a pegar o vírus. Então, uma amiga minha, né, que o marido dela, meu muito amigo também, desencarnou agora no mês de novembro, no dia de finados, ela me disse uma coisa interessante. Olha, nosso amigo era um médico gastroenterologista, cirurgião, e ele estava sentindo alguns sintomas, mas ele pensava sempre que era Covid. Aí ele fazia o exame e dava negativo. E ele sentia uma falta de ar e fazia o exame e dava negativo. Sentia um cansaço, roncava, ficou roncando mais do que o habitual. Mesmo assim, ele associava sempre a essa iminência de pegar Covid, porque ele trabalhava em hospital, né, lá onde tinha muitos atendidos com Covid, e ele achava que a qualquer momento ele iria pegar. Então, ele vivia nessa preocupação com Covid, e ele, mesmo sendo médico, ele não se alertou que esses sintomas poderiam ser de outra coisa. E ele não tratou da parte cardíaca. E teve um problema e desencarnou no dia 2 de novembro de infarto fulminante. Ele já vinha tendo avisos, né? Os sintomas já tinham aparecido, mas ele associava a uma possível a possível contaminação com a Covid. Então, aí eu fiquei pensando nisso, eu disse, não, então eu vou me cuidar, né? Eu fico adiando a ida ao médico com medo de pegar Covid e de repente eu estou deixando outras coisas florescerem. E a gente sabe, né, que acontece isso. Nós temos um exemplo também aqui, nesse momento na nossa vida, não é? E a gente sabe que quando chega a hora, o momento, e tem sido um momento de muita gente, né, os desencarnes estão sendo grandes, de grande vulto. Nós temos Roraima passando também por um problema seríssimo aos moldes de Manaus, né, do Amazonas como um todo. E a gente fica pensando nas dores dessas famílias, principalmente, né, porque a dor ela é real para todo mundo. Para nós espíritas, né, nós sofremos, nós temos dores. Mas a gente sabe que existe uma continuidade. A gente sabe que essas dores são passageiras enquanto nós estamos encarnados e que tudo vai depender do nosso procedimento,
da nossa conduta, da nossa reforma íntima e do quanto a gente se doou quando a gente realmente voltar para a pátria espiritual, porque é a nossa verdadeira morada. Então, isso nos conforta, isso faz com que a gente tenha certeza que um dia iremos nos reencontrar. Então, é mais ou menos uma mensagem geral para as pessoas que, nesse momento, estão lembrando daqueles que se foram. Porque a gente vai lembrar sempre, a saudade existe, a gente sofre, mas que a gente não sofra o sofrimento do sofrimento, que a gente não fique alimentando isso, pelo contrário, que a gente possa transformar o sofrimento em algo bom, como uma família, muito amiga minha também, que o jovem, ele desencarnou, né, de uma forma trágica, mas eles transformaram isso também numa coisa positiva. Eles estão fazendo um trabalho todos os meses, fizeram uma associação, né, uma espécie de fundação, com o nome do filho deles, e eles, junto com os amigos do filho, né, com outras pessoas que abraçaram a causa, todos os meses vão em algum lugar fazer algum trabalho. Então, eles têm essa programação, esse planejamento. Eles vão a creches, a abrigos de idosos, a orfanatos, a casas de recuperação de doentes mentais, de doentes adictos, né? Pessoas que se deixaram levar por vícios em drogas. E, enfim, eles fazem um trabalho tão bonito todos os meses, moradores de rua e tudo mais. Isso em homenagem ao filho que se foi. Então, que a gente possa transformar a nossa dor em algo assim, porque ela vai ser amenizada. Porque esse fluxo de energia que vai nos retroalimentando é um fluxo bom, que vai nos trazendo mais saúde, mais vigor, mais felicidade. E aquele irmãozinho que se foi, que a gente ama, ele vai sentindo também esse reflexo de lá. Porque nós estamos fazendo em sua homenagem. Nós estamos fazendo também pensando em tudo de bom que vivemos ao lado daquela pessoa, que vivemos no sentimento de amor que nós tínhamos por aquela pessoa. E tudo isso vai chegar, do mesmo jeito que a prece que a gente faz, o pensamento chega, e também, infelizmente, o pensamento negativo, da tristeza, da revolta, também vai chegar naquele irmão. Então, que a gente substitua, que a gente possa substituir, principalmente nós que temos esse conhecimento, dessa comunicação por pensamento e por sentimento, que chega até a pessoa, que nós possamos sempre vibrar nas coisas boas. Claro que a gente tem que pôr para fora o nosso sentimento, se a gente tem vontade de chorar, a gente precisa desabafar, não pode guardar em nós, porque isso se transforma em doença, né? Toda doença, já dizem alguns sábios, que é psicossomática. Então, nós trazendo esse sentimento sempre de tristeza, principalmente se formos para o lado da revolta, da incompreensão, da insatisfação, do reclamar, que é o clamar por algo ruim, novamente, né? O ré, ele é um prefixo que ele traz isso, né? O novamente. Então, se a gente reclama, a gente está clamando para que aquilo aumente, para que aquilo se multiplique, para que aquilo venha novamente para a gente. Justamente aquilo que a gente está achando ruim e que está nos fazendo sofrer. Então, que a gente possa parar de reclamar e sempre agradecer. Agradecer a Deus. Vamos caminhando na nossa preleção aqui, que não é uma palestra, porque eu estou me sentindo uma verdadeira ilha, porque eu estou cercada de bons palestrantes por todos os lados. Maravilhosos palestrantes. Então, eu estou me sentindo uma ilha. E vou logo dizendo que eu não sou palestrante, eu sou uma conversante. Mas nessa conversa, a gente espera dividir alguma coisa do que eu tenho matutado e do que tem chegado para mim de mensagens tão bonitas. Às vezes a gente reclama do celular, né? A gente diz que ele está atrapalhando muito e realmente ele é uma porta aberta. A gente antigamente ficava olhando os filhos brincando num parquinho, por exemplo, e a gente estava ali de olho nele. Às vezes baixava a vista para ler, né, ver outra coisa, ouvir uma música, mas a gente estava sempre ali de olho. E a gente sabia que a criança estava ali brincando e nós estávamos realmente cuidando delas. À distância, um pouquinho de distância, mas estávamos cuidando. Hoje em dia, nós temos os filhos dentro de casa, dentro do quarto e com uma porta aberta para tudo. Tudo que existe no mundo.
as coisas boas e as coisas negativas. E é uma questão de escolha, e a gente, infelizmente, não sabe qual é a escolha que os nossos filhos vão fazer, embora a gente trabalhe o evangelho no lar, a gente trabalhe com conceitos e com exemplos, porque o exemplo arrasta. Se o conhecimento ele ajuda, né? Se as palavras convencem, nós sabemos que existe essa frase, as palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Então, a gente procura dar bons exemplos, nós não somos perfeitos, estamos longe. E isso também é um bom exemplo para o filho, saber que os pais não são perfeitos, que nós somos todos humanos, que a gente possa conversar um com o outro assim, de peito aberto, declarar, olha, eu falhei, pedir desculpas também enquanto pais, quando necessário. Mas jamais a gente deve abrir mão da nossa autoridade. Autoridade sem autoritarismo, sem agressividade, mas a autoridade de chegarmos para ele enquanto pais e mães e exercermos aquela responsabilidade que nos foi dada, que nos vai ser cobrada pela nossa própria consciência. Quando a gente vê o resultado, às vezes, da gente ter deixado de mão demais, né? Ter desconfiado demais. Não, meu filho é ajuizado, então ele está ali no celular, ele com certeza está vendo algo bom. Mas vamos ver se realmente é algo que pode trazer para ele um crescimento. Porque é uma porta aberta para tudo. O que a gente digitar ali pode aparecer. Então, que a gente procure artifícios também para não. Mas o celular em si é uma coisa boa. Eu recebo tanta mensagem linda durante o dia e muitas vezes eu sei que não só para mim, mas para todo mundo vem aquela mensagem certa. Vem aquele vídeo certinho para aquilo que a gente está precisando, para uma resposta que a gente gostaria, que a gente pediu a Deus e a espiritualidade que viesse. Muitas vezes vem a orientação adequada para uma dúvida que a gente está carregando no nosso peito. E aquilo ali nos fortalece, porque a gente sabe que não está só. Que aquilo ali está sendo um veículo para trazer para a gente, né? Aquela pessoa que enviou aquela mensagem, às vezes até para um grupo, não foi nem determinada para a gente, e às vezes para a gente mesmo, aquela pessoa foi conduzida a isso, a trazer aquela mensagem para a gente, porque a espiritualidade ela está sempre atenta. E ela quer sempre nos dizer que está aqui. Jesus Cristo sempre nos disse que estava conosco. Mesmo antes dele encarnar entre nós, antes do verbo se fazer carne, ele sempre nos mandou recados através das pessoas que realmente tinham condição de trazer esses recados. Pessoas muitas vezes grandiosas, grandes sábios da humanidade, grandes educadores. E depois que ele se foi, ele disse que ia mandar o Consolador. E não só o Consolador, que nos traz esse conhecimento maravilhoso, que veio para ratificar o que Jesus veio trazer da lei de amor, veio trazer todas as leis, né, o conhecimento das leis divinas que nos regem, sobre a qual nós estamos aqui na Terra, né, vivendo e aprendendo, mas também através de outras pessoas que vieram depois, ele veio, continuou nos dando esses recados. Então, bastava a gente trabalhar um pouquinho dentro até de um só dos recados, que a gente já estava no caminho do bem, no caminho correto, da felicidade. Então, o que é essa felicidade que a gente busca? Será que a gente precisa buscá-la? Eclesiastes, capítulo 2, versículos 4 a 11, já dizia que, né, o rei Salomão, que escreveu Eclesiastes, lá do Velho Testamento, ele disse o seguinte: a felicidade não é deste mundo. E essa máxima, certo, ficou na mente como se fosse um jargão. A felicidade não é deste mundo. Então aqui a gente vem para sofrer. Quando nós vemos no Evangelho segundo o Espiritismo o esclarecimento dessa máxima, nós ficamos felizes, porque fala realmente o porquê de se ter esse pensamento, que é um pensamento correto, mas que a gente precisa trabalhar também em cima disso. O que é felicidade? A felicidade plena de estarmos sempre bem, sorridentes, de estarmos tranquilos, de estarmos em paz. Essa é a felicidade que a gente busca, essa de estarmos em paz, de estarmos tranquilos, com a nossa consciência tranquila, estarmos bem porque estamos no meio onde as pessoas também estão bem e a gente trabalha por essa prosperidade mútua, coletiva, não é? Isso é felicidade.
Mas por que ela não seria desse mundo? Talvez se esteja falando aí de uma felicidade que se busca, e se busca fora, se busca no mundo. Essa realmente a gente não vai encontrar, porque ela não está no mundo. Ela não está no nosso exterior, ela está no nosso íntimo, no nosso mundo interior. Justamente quando a gente trabalha as coisas certas e quando a gente procura ser feliz no caminho, no percurso. Felicidade, ela não é um alvo a ser alcançado, né? Que a gente vai jogar uma seta e vai atingir aquele alvo e a gente vai traçar metas para chegar lá. Porque de repente, quando a gente chegar lá, onde a gente quer, a gente vai ver que já quer outra coisa, que a gente não queria mais aquilo, a gente muda de rumo no percurso e a gente vai ver também quantas coisas a gente deixou passarem por nós, desapercebidas. Quantas pessoas passaram por nós e estavam precisando também de uma gotinha daquela esperança, daquela convicção que nós tínhamos, daquela perseverança, e a gente não distribuiu para ninguém. Quantas pessoas estavam ali para nos fazer feliz naqueles dias, naquelas noites, naquelas horas, naqueles minutos, que a gente simplesmente ficou buscando algo que estava no futuro. E o futuro é uma abstração, não existe. Nós precisamos viver no hoje. E Jesus Cristo, ele já nos chamou a atenção disso, quando ele disse, deixai a cada dia o seu cuidado. Quando ele falou sobre isso, ele estava falando de um tratado de psicologia, como grande psicólogo da humanidade também, além de grande educador nosso, grande médico, né, o maior de todos. Então, ele veio nos trazer uma realidade psicológica, porque quando a gente não se mantém com os pés no chão, fincados no presente, a gente cai numa armadilha chamada ansiedade. O ansioso, ele busca algo que está lá no futuro, né, para se preocupar no presente. Por exemplo, eu sei que vai acontecer alguma coisa no domingo que vem, né? Hoje é quinta-feira. Então, eu já fico me preocupando com aquilo, já fico remoendo aquilo na minha mente, até chegar o domingo. Então, hoje, na quinta, ou até ontem, né, eu já estava preocupada porque aquilo ali iria acontecer no domingo. Aí, o que aconteceu? Hoje, durante a noite, eu não dormi, eu tive insônia. Durante o dia, eu tive que fazer meus afazeres diários, os meus afazeres necessários. Eu tive que trabalhar tudo, mas preocupada e com sono, porque eu não dormi de noite. Aí tive dor de cabeça, né? Tive vários problemas, inclusive fiquei nervosa. Eu não percebi as coisas que estavam acontecendo ao meu redor com aquela clareza. Eu já estava olhando com o óculos da preocupação, com um óculos que distorcia aquilo tudo, que me fez talvez tratar mal meu marido, tratar mal meus filhos, meus companheiros de trabalho, meus colegas, meus alunos, se eu for uma professora. E assim eu fui levando a quinta-feira. Aí de hoje para amanhã vai surgir mais um problema, porque eu não me alimentei direito ou me alimentei demais do que eu não devia. Porque quando eu fico nervosa, pode ser que eu tenha vontade de comer muito doce, de comer chocolate, de comer em demasia, como muita gente, né? A ansiedade é o responsável por muita obesidade que existe por aí. Além de rimar, realmente combina. Muitas vezes a ansiedade faz com que a gente coma tanto ou não coma nada, fique em fastio. De qualquer forma, a gente vai desorganizar o nosso organismo. O organismo já vem de organização. Quando a gente desarmoniza, isso não fica mais um organismo organizado, né? Não existe mais essa organização. A gente vai, aos poucos, quebrando e vão vir as rebordosas, que são as chamadas doenças. Então, nesse caso, olha, eu comi demais, aí eu vou ter o quê? Amanhã, sexta-feira, eu vou ter uma diarreia. E essa diarreia vai me levar todas as forças. Eu vou passar o dia todo com esse problema, além dos outros problemas, além da insônia, do sono acumulado. Quando chegar o sábado, eu estou acabadinha. Eu estou fraca, porque a diarreia deixa a gente fraca, desidratada. Porque eu estou pensando no problema que vai acontecer no domingo. Então, quando chegar no domingo, eu já tive tantas sequelas, tantas consequências desse problema que vai acontecer, que das duas, uma. O problema pode acontecer, mas eu não vou estar parada. Porque eu já sofri tudo que eu podia e que eu não podia, que eu devia e que eu não devia, por conta daquilo ali. Eu já vivi aquele problema dia a dia, momento a momento, antes dele ocorrer. Porque eu sabia, ou eu pensava, tinha certeza que ele ia ocorrer.
E pode acontecer também, gente, de nem acontecer o que a gente estava pensando. Né? Vamos dizer que seja o chefe da gente, que disse, olha, no domingo eu vou ligar para você que eu quero falar uma coisa. Aí a gente fica, meu Deus, será que ele vai me demitir? E fica sofrendo com aquilo. Aí quando chega na hora, olha, eu quero falar com você porque eu resolvi abrir uma filial, você é muito competente, eu estou querendo que você vá para lá tomar conta. Olha para aí. Era uma notícia boa e eu sofri tanto. Eu sofri com antecipação e sofri por uma coisa que sequer veio a se concretizar daquela maneira que eu estava pensando. Então, gente, a gente só sabe das coisas quando elas acontecem. É claro que a gente não vai viver alheio. Se uma coisa está sinalizando que pode acontecer, a gente se prepara. Mas se preparar não é se aterrorizar, não é se bombardear, não é fazer sabotagem contra nós mesmos. É isso que a gente precisa aprender, a viver a cada dia o seu cuidado, como Jesus nos recomendou. É a gente viver com os pés no presente. Claro que planejando, né, a gente se organizando para o futuro. Mas o futuro é uma abstração. A gente não sabe sequer o que vai acontecer. Assim como a gente não dizia no ano passado, né, no mês de fevereiro, há um ano atrás, que nós íamos viver dessa forma. A partir de março, nós já iríamos estar nessa clausura, né, trancados em casa com medo desse vírus que ia se alastrando e fazendo vítimas. E isso tudo que a gente viveu, a gente jamais imaginaria, há um ano atrás. Então, a gente não pode dizer sequer que esse cabelinho que eu estou pegando agora, eu não posso dizer que amanhã ele vai estar aqui. Porque amanhã ele pode ter caído. Porque são 100 fios, mais ou menos, que caem por dia. Por isso que a gente precisa estar sempre penteando, para tirar esses fios que já caíram e não embaraçar nosso cabelo. Não ficarem por ali, embaraçando. Assim mesmo são as coisas que a gente não deve estar carregando com a gente. A gente tem que tirar, para não ficarem embaraçando a nossa vida, para não atrapalharem, para que a gente possa seguir solto, seguirmos livres. Existe uma metáfora que é usada por Schettini. Eu acredito que as pessoas já ouviram falar, né? Um grande psicólogo aqui nosso, pernambucano, mas grande mesmo, muito bom. Então, eu assisti uma palestra dele, ele falou numa metáfora que é corriqueira, ele falar em todas as suas palestras. A metáfora do fio de cabelo. Então, quando cai um fio de cabelo na nossa pia do banheiro, né, a gente vai pentear o cabelo, caiu lá, a gente nem liga, porque foi um fio de cabelo. O que é que o fio de cabelo pode prejudicar? A água vai continuar passando do mesmo jeito. As coisas vão passar pelo ralo da mesma forma. Aí a gente não vai ligar para esse fio de cabelo. Só que aí depois a gente vai pentear o cabelo, aí cai outro, e cai outro. E perceptivelmente, aquele fiozinho de cabelo lá por baixo já deu nó em vários. Tanto é que às vezes quando a gente vai desentupir, que puxa, aí sai aquele bolinho. E às vezes não dá mais para sair. A gente nota que ficou entupido, né? Que tudo está entupido e que a água não está descendo. E a gente nem vê direito o que é que está entupindo. Aí, quando vem alguém, ou a gente mesmo, se souber, a gente tira aquilo ali e vê que está tudo entupido, porque vários fios de cabelo fizeram com que várias coisas que entraram depois ficassem ali. E aquilo fez um tufo e entupiu a pia. Então, os problemas são assim, Schettini diz. Se a gente não ligar para um fio de cabelo, algo que a gente está sentindo, que a gente precisa comunicar ao outro, algo que nos incomoda, algo que está interferindo na nossa vida, na nossa relação, no nosso relacionamento, seja com o cônjuge, seja com um filho, seja com uma nora, com um neto, né? Seja com um colega de trabalho, com um amigo, uma amiga, a gente precisa dizer que aquilo ali existe. Porque está existindo na gente. Por mais que seja pequeno, se a gente vai deixando, vai acumulando com outras coisas. E acaba a gente agindo de uma maneira destrambelhada. A gente estourando. Porque vai chegar um dia que aquilo ali vai entupir. Que não vai descer mais nada. Aí aquele outro vai se surpreender, porque ele não tem bola de cristal. Ele não entra no nosso pensamento para saber que aquilo ali está acontecendo, que tem algo incomodando. Ele, às vezes, nem nota, ele nem sabe que existe aquilo. E, no entanto, a gente vai estourar de uma forma, vai dizer tudo que, às vezes, a gente reteve, a gente vai acabar magoando seriamente o outro, rachando aquele relacionamento, por uma coisa que a gente podia ter tratado logo no início.
assim também são as doenças, assim é tudo na vida. A gente não deve deixar que aquilo aumente, que aquilo pese demais, porque pode ficar insuportável de carregar. Ou então a gente pode rachar, pode largar no chão porque não consegue carregar e aquilo ali rachar. Aí vai ser pior. Então, veja só, no Eclesiastes dizia isso, a felicidade não é deste mundo. E no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, o nosso irmão François Nicolas Madeleine, em Cardeal Morlot, Paris, 1863, fez vários comentários a respeito disso. Ele disse que realmente nós vivemos num mundo de expiações e provas, e a doutrina espírita veio nos orientar sobre isso. Nós estamos aqui para passar por coisas que não nos são muito agradáveis, mas que foram construções nossas e que são necessidades nossas, acima de tudo, para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento e para a nossa felicidade. A felicidade verdadeira. Não é aquela felicidade que a gente pensa de estar veraneando, né? A gente não veio aqui para veranear. Né? Eu sinto comunicar. Tem muita gente que ainda pensa que veio aqui veranear, somente curtir a vida. Somente ir para a praia, para a piscina, ganhar muito dinheiro e com esse dinheiro fazer um monte de coisa que dão a essa pessoa prazeres momentâneos, né? Risadas, muitos likes na internet, né? As pessoas gostam de ver quando as pessoas ostentam alguma coisa. Tem até esse termo hoje em dia, né? Estou ostentando, porque a pessoa tira foto no lugar paradisíaco, em cima de uma lancha, né? Numa lancha ali com um copo na mão. Então, está se achando a pessoa mais feliz do mundo. E quer exibir isso. Muitas vezes até vai para um restaurante, aí vai tirando foto. Você está com alguém, você não está curtindo a companhia. A gente observa que o celular é só um instrumento para aquilo que a gente tem na mente, que a gente quer fazer. Então, nós vemos que o celular ele tem vários recursos. Né? Ele é máquina fotográfica, ele é gravador, é um monte de coisa, né? Uma câmera de filmar, né? Da gente fazer várias coisas, editar e tudo mais. É um computador, né? E a gente vê hoje nas festas mesmo da escola, antes da pandemia, quando tinha festa da escola, o problema todo era os pais querendo fotografar e filmar o tempo todo. Se eu estou assistindo um show, se eu estou assistindo um recital, né, uma coisa bonita ali, e eu fico filmando, eu fico preocupada com o ângulo, aí vem a cabeça de alguém, eu já tiro. Será que eu estou curtindo à vontade aquilo ali? Será que realmente eu estou vivenciando aquele momento da maneira que eu poderia se eu não tivesse ali preocupada em filmar? Principalmente se aquilo está sendo filmado, depois eu adquiro. Mas o que eu vou viver ali é horrível. Mesmo depois eu vendo o filme, eu vou ver um filme quando eu podia ter estado lá no local. E eu estava fisicamente, mas não estava mentalmente. Eu estava preocupada em comentar, preocupada em enviar para as pessoas, olha, eu estou aqui no show de tal cantor, eu estou aqui fazendo parte disso aqui no momento. Mas será que eu estou fazendo parte se eu estou preocupada somente em divulgar que eu estou ali? A gente precisa parar para pensar, onde é que está a nossa felicidade? E nesse frenesi, quando a gente para e pensa, o que é que eu tenho realmente? O que é que eu adquiri? O que é que está na minha mente e no meu coração com relação àquilo ali? E quando eu notar que está vazio, aí vem aquele vazio existencial, vem aquela infelicidade, no lugar de uma felicidade utópica, que eu pensava que tinha, que eu pensava que estava no caminho de adquirir, que eu já achava que tinha completamente. Porque nosso irmão Chico Xavier, ele tinha essa frase, que hoje em dia tem sido muito dita, por conta desse momento que nós vivemos também, que é tudo passa. Então, do jeito que vão passar os momentos infelizes, vão passar também os felizes. Mas que a gente aproveite o aprendizado que nós precisamos dos momentos infelizes. E que a gente aproveite o relaxamento que os momentos felizes nos proporcionam. Aquele reabastecimento de energia boa, energia salutar, da alegria, da felicidade de estar com alguém que a gente ama. Ô, Kátia, às vezes nós ouvimos alguém dizer assim, eu era feliz e não sabia. Exatamente, exatamente. Porque no momento em que estava vivendo aquilo ali, não estava ali. Estava com o pensamento em outras coisas, em outro lugar, talvez no futuro. Mas não naquele momento que a pessoa estava vivendo, não é?
E nós, infelizmente, nós temos essa dualidade. E a gente quer tanto ser feliz que a gente não nota que a felicidade está aqui agora. A gente simplesmente está pensando que ela está em outro lugar, com outra pessoa, né? Que a felicidade está na casa do vizinho, que vive sorrindo e que tem um carrão. A grama do vizinho é sempre mais verde. A gente sempre pensa assim, do que é a nossa. A gente não vê as coisas que tem em casa. Então, essa pandemia também veio para nos alertar sobre o que a gente tem, o que a gente precisa vivenciar. A gente só passava, eu dizia, eu era um vulto que eu passava por dentro de casa. Eu entrava e saía, entrava e saía. E agora não, eu tive que ficar em casa realmente, literalmente. Aí eu pude ver os problemas que existiam na casa. A gente, né, quem tem um assistente, pode ver o problema que a assistente estava passando com aquele fogão que ela reclamava, que a gente não estava nem aí. Mas estava a boca ruim de cozinhar, e agora a gente está cozinhando e está vendo que a boca realmente incomoda. Aí vamos consertar a boca do fogão. E do mesmo jeito, outras coisas que a gente foi descobrindo, que realmente ali a gente precisava ter um olho mais atento, um cuidado a mais. Aí a gente começou a ter. Mas eu estou falando das coisas materiais, mas retratando as coisas de dentro. Porque essas sim estavam precisando de uma faxina muito grande. Estavam precisando de um cuidado diário, né? Que não é uma faxina de vez. Porque também a gente deve se poupar um pouquinho. Se a gente disser, eu tenho que arrumar o guarda-roupa, que ele está todo desarrumado, ele está todo bagunçado, aí a gente vai ficar aflito, porque não vai conseguir arrumar ele de uma vez só. Eu tenho que arrumar o guarda-roupa, eu tenho que arrumar o guarda-roupa. Aí eu fico me atormentando, fico me sobrecarregando de pré-ocupações, que são ocupações pré, né? Ocupações que vêm antes do problema, muitas vezes. Eu fico me ocupando e deixo de fazer outras coisas pensando naquilo, e aquilo se torna muito grande para mim, junto com outras coisas também que eu não consigo fazer, porque eu não paro para me planejar. Então, o que é que acontece? Eu vou fazer o seguinte com Kátia. Eu vou dizer, Kátia, você hoje vai limpar uma gaveta, vai arrumar uma gaveta do guarda-roupa. Pronto, 2 gavetas, Kátia, você vai arrumar. Isso é uma dica da psicóloga Adriana Monteiro, que trabalha com gerenciamento de estresse. Aí você vai lá e arruma uma gaveta, arruma outra. Aí você viu que sobrou um tempinho. Dá para arrumar a terceira. Você está tão animadinha, tem coisa que você tirou de uma e de outra, você quer colocar na terceira, então você coloca logo. Você vai ficar tão feliz e satisfeita porque você foi além da sua meta. Você não estabeleceu metas impossíveis também. Porque tem meta que a gente estabelece que não dá para cumprir. Só vai trazer para a gente frustração. A gente só vai estar se auto-sabotando mais ainda. Então, aquelas 3 gavetas que eu arrumei, eu já fiquei tão feliz. E eu sei que vai ser possível arrumar outras coisas devagarinho e todo dia fazer um pouquinho. Aí, quando for, daqui a uns 5 dias, meu guarda-roupa está todo arrumado. Bem bonito, do jeito que eu sonhei. É só eu procurar manter. Que aí aquilo ali vai entrando no eixo e aquilo me deixa mais tranquila. Porque quando eu arrumo o espaço de fora, eu também me arrumo um pouquinho por dentro. A minha mente, né? As coisas vão para o lugar, eu fico feliz. Essa felicidade, ela existe, dessas pequenas coisas, pequenas conquistas, que parecem que não são nada, mas que na realidade elas dizem muito do que a gente pretende, do que a gente quer buscar e do que a gente sente quando a gente conquista algo, mesmo que pequeno, porque as coisas simples é que realmente carregam a felicidade. Então, eu vou dar uma carreirinha aqui para ver se eu consigo falar alguma coisa a mais. Então, veja, no mundo tereis aflição. Não tem esse versículo, né? No mundo tereis aflições. E a aflição é o que versa no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, maravilhoso, que nos conforta muito, que nos traz muitas reflexões, né, nesse sentido. E a aflição é o contrário da felicidade. Por isso que a gente diz, se no mundo tem muita aflição, não tem felicidade. Mas tem. Tem a felicidade da gente saber aproveitar essas aflições, esses momentos de aflição. A felicidade da gente dizer, depois que a gente passa por uma aflição, porque tudo passa, vai chegar um momento em que a gente vai dizer, poxa, passou. Aquilo ali que eu pensei que não ia sair daquela situação nunca, eu saí dela. Que coisa maravilhosa. Aí eu vou olhar para trás e vou ver qual foi a minha conduta diante daquelas aflições. Se eu agir conforme os conhecimentos que eu já possuo, que essa doutrina maravilhosa nos traz, ou se eu ainda agir de maneira infantil, de maneira ignorante, né? Como se eu fosse uma ignorante total, e eu não sou.
Eu não sou ainda um espírito que saiba muita coisa, mas o pouco que eu já sei, já dá para pôr em prática, né? Para que eu viva melhor. Então, será que eu enfrentei aquilo ali com dignidade, com coerência, dentro dos conhecimentos que eu tenho, ou eu enfrentei com desespero, com desamor, com egoísmo? Será que eu levei mais em conta a mim e deixei os outros para lá? Será que eu me priorizei em detrimento das outras pessoas? Será que eu agi com justiça? Então, essa avaliação é necessário que a gente faça. Não é só para se martirizar, se culpar, baixar a cabeça, não, porque realmente dá vergonha, muitas vezes, a nossa atitude diante daquele sofrimento, daquela aflição. Mas a gente vai fazer o que agora? Bom, eu não gostei de como eu agi, e eu vou agora me modificar, porque vão vir outras situações semelhantes, porque tudo passa. Se eu hoje estou aliviada, estou respirando bem, amanhã eu posso estar aflita novamente. E é assim o ciclo da vida, como as estações do ano. Depois do inverno rigoroso, vem a primavera. E na primavera vai vir o quê? A transformação, as mudanças, as cores. A vida vai brotar novamente, vai se renovar. Para depois vir o verão, aquele sol, né? Aquele ápice, aquele clímax. E depois vai vir o outono, onde as folhas vão cair, para que depois venha um novo inverno. Então, a gente sabe que mesmo depois que o inverno passa, ele vai voltar. E a gente precisa se preparar para ele. A gente precisa se preparar como? Prece, né? Orientação do Evangelho de Jesus, que é a nossa cartilha. A gente precisa se preparar com orientações também que vêm de outras formas, psicológicas, meditação. A gente precisa se preparar, se fortalecer dentro daquilo que realmente nos faz bem. Então, veja só, nós estamos no percurso, e nesse percurso a gente pode ser feliz enquanto a gente está. Agora, uma felicidade que não precisa ser esfuziante, nem dizendo a todo mundo, nem tirando selfie para mostrar a todo mundo. Não, isso não é felicidade. Às vezes, na maioria das vezes, é a ilusão da felicidade. A gente não precisa mostrar para ninguém. Basta a gente estar tranquilo por dentro que a gente já está feliz. É a felicidade possível, é a felicidade maior que a gente pode ter nesse nosso plano. Porque diante de tantas expiações, de tantas provas que nós ainda temos que passar, que nós já passamos, se a gente está tranquilo, com a consciência bem, então nós estamos felizes. É a felicidade possível. Então, veja só, a paz, a tranquilidade, a saúde, e essa saúde física vem também da saúde psíquica, da nossa saúde mental, da nossa saúde, da ausência de sentimentos de culpa, que vão nos atormentar e que vão nos trazer consequências físicas também. Nós somos felizes na medida em que adquirimos virtudes. Então, a gente pode seguir algumas dicas, alguns caminhos que fazem bem, que até a psicologia, mesmo sem se tratar de religião, né, de espiritualização, mas ela nos diz que aquilo ali nos faz bem. Nós temos dentro de nós um sistema, né, maravilhoso, perfeito. E quando a gente está bem, ou para que a gente fique bem, existe uma liberação de hormônios também para isso, no nosso organismo. Tudo é perfeito, é uma coerência, né, do perispírito com o nosso corpo físico. E esses hormônios, chamados hormônios da felicidade, né, que são 4, basicamente: ocitocina, endorfina, dopamina e serotonina. São 4 hormônios que são chamados os hormônios da felicidade. Porque a gente se sente bem, ela dá uma sensação de bem-estar, de prazer, quando são liberados numa quantidade maiorzinha no nosso organismo. Enquanto que, por exemplo, a adrenalina, ela faz com que a gente fique tenso, com que a gente se sinta cansado, desgastado também depois daquilo. Mas é também um hormônio necessário. Quando a gente está correndo, né, fugindo de um perigo, quando a gente está numa tensão, então a gente precisa da adrenalina até para tomar uma atitude, até para a gente conseguir realizar aquilo. Né? Quando a gente está numa competição, alguma coisa assim, que é necessário realmente. Tudo é necessário, mas tudo da maneira correta, na quantidade correta. Então, uma pessoa me disse recentemente, uma psicóloga, eu já sabia daquela respiração diafragmática, que é muito boa para a gente se recuperar da ansiedade, por exemplo,
É a gente inspirar pelo nariz profundamente, segurar um pouquinho, deixar o diafragma dilatado, feito bebezinho, né, que respire e a barriguinha enche, e depois soltar, secando bem o diafragma também, para pôr para fora aquele ar que está lá dentro do pulmão e que já está com bastante, né, bastante coisa que precisa sair da gente. A gente inspira pensando que está entrando tudo de bom. E a gente expira soltando aquelas coisas que a gente não necessita, que não são boas para a gente. Aquelas toxinas, inclusive espiritualmente falando, a gente mentaliza isso. Mentaliza que está inalando aquela luz e que aquela luz vai penetrar em nós e vai circular na nossa corrente sanguínea, sendo levada para todos os órgãos, todos os sistemas, todas as células do nosso corpo. E a gente vai botar para fora, vai expurgar aquilo que não interessa para a gente. Então, quando a gente põe para dentro assim, nessa leveza, a respiração e sentindo que está respirando, além da gente se sentir no presente, que foi o que Jesus nos recomendou e o que as pessoas nos recomendam, nós estamos no presente, sentindo a respiração e sendo gratos por essa respiração. A gente está sabendo valorizar isso, que é uma coisa corriqueira para a gente, mas que a gente, às vezes, nem ligava que estivesse acontecendo. A gente arruma motivo para reclamar e não encontra motivos, às vezes, para agradecer quando a gente tem milhões desses motivos a todo momento na nossa vida. E a respiração nossa, nós sabemos o quanto é valiosa, principalmente diante dessa situação que nós estamos passando. Então, quando a gente respira e põe para fora, com aquela profunda gratidão por estar sentindo isso, a gente está no presente, se mantendo presente, combatendo a ansiedade, combatendo a depressão, que ela traz coisas do passado para nós. A gente está combatendo também isso. E, ao mesmo tempo, a gente está dizendo ao cérebro que está tudo bem. Aí ele vai liberar essas substâncias maravilhosas do bem-estar. Porque quando a gente estava numa situação, né, foi isso que ela me trouxe de novo, que eu não sabia. Por que a gente se sente tão bem quando respira assim? Essa respiração diafragmática. Porque no passado, lá na pré-história, a gente vivia muitas vezes com medo, com tensão. A gente tinha medo do ataque de animal, a gente se protegia, a gente brigava realmente para a proteção da nossa família, né? A gente brigava para a nossa proteção numa maneira constante, diária. Então, a gente liberava muita adrenalina em nós. E a respiração era sempre ofegante, porque é a respiração de quem está correndo do perigo ou correndo atrás de uma caça também. Está com fome, quer caçar para levar comida para casa. E isso tudo faz a gente liberar adrenalina. Quando a gente respira calmamente, a gente está comunicando ao cérebro que a gente não está numa situação de tensão. A gente nem está caçando e nem correndo para se proteger. A gente não está num perigo. A gente está numa situação de calma, de tranquilidade. E o nosso cérebro, em contrapartida, vai liberar tudo isso para que a gente se sinta melhor ainda. Então, são artifícios que a gente usa. E se a gente souber utilizar as coisas que a gente vai aprendendo e também repassar para que os outros utilizem, isso já é uma felicidade. Porque a gente está alcançando, por meios próprios, né, como condutores de nós mesmos, a gente já está sabendo para onde a gente deve se guiar, para onde a gente deve se direcionar nos momentos de necessidade, porque todo mundo passa. E tudo passa por todo mundo. Então, a gente espera do mundo e o mundo espera de nós um pouco mais de paciência, como já disse o filósofo Lenin, né? Naquela música maravilhosa que é Paciência. Então, empatia, certo? A gente pode buscar, que é sentir também o que o outro está sentindo, se posicionar naquele ângulo de visão. Isso daí nos ajuda muito a nos fortalecermos, nos conhecermos melhor e respeitarmos mais o outro. E isso vai facilitar a gente trabalhar uma coisa maravilhosa que nos leva à felicidade também, que é o perdão. Porque se a gente se colocar pelo ângulo do outro, a gente vai ver que o outro é igualzinho a gente, que também falha. E do jeito que ele falhou com a gente também falha com outros. Do jeito que a gente gostaria de ser perdoado, ele também vai gostar de ser perdoado. E a gente vai seguir sem aquela mágoa, sem aquela pedra, aquele peso no caminho, que vai nos atravancando a marcha, vai nos deixando cansados, que não nos deixa seguir em frente em paz. Muitas vezes a gente para por conta daquela mágoa.
e aquilo ali não nos deixa caminhar. Mas eu acho que é assunto também para outra vez, né? Se a gente puder conversar novamente, porque o perdão é uma coisa fabulosa e que a gente precisa se trabalhar demais pela nossa felicidade e do outro, e mais pela nossa. Porque eu tenho Cátia, algumas anotações, diz. a felicidade na Terra, que ainda é um planeta de provas e expiações, é como aquela música que diz assim: felicidade, passei no vestibular, mas a faculdade é particular. Numa hora a gente se sente feliz, mas quando pensa que aquela felicidade vai perdurar, não perdura. Interessante. Mas também isso é uma crença que a gente deve trabalhar, viu, Marinalva? Porque mamãe dizia um ditado assim, que é muito comum: muito riso é véspera de choro. Ela dizia. Mas a gente fica com isso na mente, encrostado de tal forma que a gente se sente até culpado e com medo quando a gente está feliz. Porque a gente tem certeza que vai vir um momento de muita tristeza se a gente está alegre. Mas a gente devia curtir mais esses momentos, porque são nossos oásis. A espiritualidade, né, já permite isso, já viabiliza esses momentos para que a gente possa repor nossa energia. É aquele momento de repouso. É aquele momento em que a gente vai ver que é possível a gente superar as coisas. Aí, quando vier a dificuldade, mas a gente vai estar mais fortalecido, porque a gente se lembra daquele momento, se lembra que antes a gente tinha passado por uma dificuldade grande, mas que a gente passou por ela, se sentiu feliz, então, da mesma forma, aquilo ali também vai passar. Então, é preciso a gente curtir, sim, os momentos de felicidade. E mesmo quando a faculdade é particular, a gente ter a fé para saber que a gente vai conseguir pagar até o fim a faculdade, não é isso? Então, olha, sobre o perdão, eu fiz umas anotações, que essa semana a gente fez umas reflexões, e vieram as frases maravilhosas, que eu não me lembro direito o autor. Perdoar não é esquecer, é compreender. Então, realmente, não precisa esquecer, mas na medida em que a gente compreende, principalmente que o outro é normal feito a gente, ele tem problemas também, ele tem dificuldades a vencer, ele está na luta feito a gente. Então, a gente começa a compreender. Essa compreensão faz com que a gente perdoe. A gente não vai carregar aquela mágoa. Aquilo ali foi só um momento de aprendizado para a gente. Não importa através de quem veio aquele aprendizado. Então, o passado também não é gaiola, mas uma chave. Eu achei lindo isso. Isso é da poetisa Flávia Suassuna. E perdoar é se construir em outra direção. Então, vamos nos construir, vamos seguir em frente. Só falta um minuto, gente. Eu queria só falar de mais duas coisas que eu tenho certeza que nos conduzem à felicidade possível aqui na Terra. Que é a gratidão, né? Que eu já falei um pouquinho. Se a gente se sente em estado de gratidão, até no momento de fazer uma prece para pedir alguma coisa, que a gente não peça. Porque quando a gente está pedindo, a gente já está dizendo para a nossa mente que a gente não tem aquilo. Se a gente, ao invés de pedir, a gente agradecer já pela conquista daquele bem-estar, já agradecendo por Deus ter providenciado o que a gente necessita, acima do que a gente quer, porque às vezes o que a gente quer não é o que a gente necessita, não é o que vai nos trazer felicidade. Se a gente já agradece sabendo que a gente está nas mãos de Deus e que Ele vai providenciar todas as coisas, a gente vive num estado de gratidão por tudo. A gente observa que a gente tem muito mais a agradecer do que a pedir, que existe todo um contexto maravilhoso. Aí a gente percebe que a gratidão é necessária e nos traz felicidade. E a outra coisa é a caridade. Porque quando a gente se doa de alguma forma, um olhar, um sorriso, um ombro, um ouvido, para ouvir o outro, a gente está fazendo esse fluxo aqui em nós. Então, essa lei de retorno, ela funciona na hora, porque fazer o outro feliz, o sorriso do outro, o sorriso nos olhos do outro, vai nos deixar com uma felicidade que não se compara à festa mais ricaça, né? A festa mais badalada que existe na face da Terra. Isso não é felicidade, são momentos de curtição. A felicidade real a gente encontra nas coisas reais do espírito, porque o espírito sim é real. Essa realidade nossa hoje aqui, material, ela é passageira. E muitas coisas são simplesmente ilusórias. Então, que a gente foque no que é verdadeiro, foque no que é bom, que a gente consegue a felicidade relativa, da tranquilidade, da paz de espírito, da paz de consciência.
E que a gente sempre transmita ao outro isso, que a gente possa transmitir aos outros, multiplicar essas informações, multiplicar esse carinho que a gente recebe constantemente da natureza, de Deus, nosso Pai. Então, que a paz do Senhor continue conosco e que a gente consiga sempre ter essa partilha do que a gente recebe, do que a gente vai recebendo sempre, esse fluxo sempre continue entre nós, com muita sabedoria, com muita beleza, né? A beleza das coisas divinas, que nós somos todos filhos daquele Pai e ninguém larga a mão de ninguém. Tem esse ditado, ninguém vai soltar a mão de ninguém, nós estamos juntos, embora separados fisicamente, o que importa é que estejamos assim como estamos agora, juntos, reunidos. Paz e luz. Que assim seja. Que assim seja. Kátia, Que agradecer assim seja. a você pelo trabalho maravilhoso. Muito boa a palestra. E isso é bom para que a gente veja que a gente, às vezes, corre atrás de tanta coisa, né? E não se dá conta que as coisas não são como muitas vezes a gente traça, a gente projeta, mas, com toda certeza, Deus, que está no controle da vida de todos nós, ele vai estar sabendo sempre o que é melhor para a gente, né? E a felicidade, ela está num desses contextos, né? Às vezes a gente busca tanto algo que julga ser o auge da felicidade, quando, no entanto, é uma coisa tão fugaz, né? Uma coisa tão passageira, Uma coisa tão fora do efêmera. controle da gente, né? Tão sem importância, né? Mas isso é coisa que a gente vai amadurecendo, vai conquistando, vai compreendendo, né? Com o passar do tempo, nós estamos em construção, somos seres em construção, e, com toda certeza, nós vamos nos firmando, né, nessas circunstâncias da vida que nos mostram tudo. Às vezes nós não temos olhos para ver, mas a vida está sempre nos mostrando as coisas como elas de fato são, e é isso aí, é pedir ajuda a Deus e seguir sempre, né, em todos os momentos, os bons e os ruins também. Mas a sua palestra foi maravilhosa, muito boa, nós agradecemos, tá certo? A sua disponibilidade, né, a sua boa vontade em estudar, preparar o tema com tanto carinho para trazer para nós. Pena que o relógio não é espírita, não é? Vamos encerrar o nosso trabalho pedindo para que Deus possa nos abençoar, que Jesus esteja presente nos nossos corações, e vamos pedir a Júlio Galamba, para ele fazer a nossa prece de encerramento. Será um prazer, agradeço, mas eu não gostaria de registrar a humildade de nossa querida Kátia, que trouxe ensinamentos que não precisa a gente buscar uma biblioteca inteira para aplicar. Já trouxe o exemplo, agora que eu entendi por que Claudinho gosta tanto de você. Porque você é uma biblioteca de sentimentos, de carinho, de amor, de fraternidade. Tudo que você falou saiu de dentro do seu coração. Palestra boa é essa. Palestra boa é aquela que a gente se sente incluído e já se sente confortado na hora que ela é feita. A gente não tem que fazer muita filosofia, rebuscar muito para poder entender, não. Foi atualizadíssima, prática imediata. É isso que a doutrina espírita é. Vamos elevar o pensamento a Deus, mentalizar a figura amada de nosso querido Jesus. Ele que asseverou que quando 2 ou mais pessoas estivessem reunidas em seu nome, lá ele estaria. Hoje, Senhor, nós estamos reunidos pelos corações, pelo carinho, pela amizade, porque assim nós sentimos a tua presença com mais intensidade. Permita que a espiritualidade amiga abençoe esta casa bendita, que tanto consolo, fé e esperança levam aqueles que batem em suas portas, aflitos e desesperados. Que a nossa irmã Kátia leve também para o seu lar e para a casa a qual ela labuta, esta mesma paz que ela transferiu para todos nós. Que em teu nome e em nome de Deus nós possamos perseverar no estudo e buscando a caridade,
para podermos, Senhor, ser merecedores da tua paz e dessa felicidade que tu prometes para todos nós. Assim seja. Muita paz. Que assim seja. Boa noite a todos. Que assim seja. Boa noite a todos. Eu só Fiquem com Deus. agradeço. Fiquem com Deus. Obrigado. Obrigado pelo carinho. Boa noite. É sábado, né, Júlio? Tchau. Tchau, gente. Tchau, querida. Tchau, Cátia, querida.